Jornal da Cidade. Oferecimento Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. 2 lojas no centro de Lavras. 98702-6505. Armazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente à CEMIG. 3821-8382. Oi, essa é a edição de sexta-feira, 29 de maio. Hoje no Jornal da Cidade a gente fala da demissão em massa que vai acontecer na Secretaria de Educação aqui de Lavras. Os desligamentos dos contratados por processo seletivo começam na segunda-feira. Tem ainda a crise econômica do Hospital Vaz Monteiro. A gente fez uma entrevista com o diretor de lá e eu também trago a previsão do tempo para o último fim de semana do mês. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Lavras vai demitir cerca de 200 funcionários contratados a partir de segunda-feira, 1º de junho. A medida foi tomada porque as aulas estão suspensas desde março devido à pandemia e o município não tem um sistema de educação à distância. O prefeito José Xerém comentou sobre essas demissões numa live no Facebook e disse que outros setores da prefeitura também estão sofrendo cortes. Mas nós vamos revogar o processo seletivo, e vamos fazer um processo seletivo agora de alguma maneira eletrônica, para não causar tumulto, ou alguma maneira mais tecnológica, para a gente retomar o processo seletivo e oportunizar essas pessoas que quando voltarmos a ter as atividades escolares, que nesse momento nós não sabemos ainda, especificamente por causa da epidemia, quando nós poderemos retornar, numa previsão otimista, talvez no mês de agosto, essas pessoas possam participar e possam, de novo, com a retomada de aulas, ocuparem seus cargos laborais de trabalho. Essa decisão, infelizmente, foi tomada por se esgotar qualquer maneira jurídica. Não foi a primeira, infelizmente, está acontecendo no desenvolvimento social, com os professores de educação física, nós não temos como dar aula. Aconteceu com os agentes odontológicos, com alguns dentistas que prestavam serviço na cidade, e essas pessoas elas foram afastadas porque não tem demanda para isso, e a gente tem que ter esse equilíbrio com o recurso público financeiro, porque não é um recurso meu, não é da secretária de saúde, não é do secretário de recursos humanos, não é da secretária de educação, é um recurso público em que a gente só pode despendê-lo baseado em alguma justificativa. E a justificativa é a prestação de algum serviço público. Então não existe na legislação uma dispensação transitória, uma suspensão de contrato de trabalho para o poder público, igual foi colocado para a iniciativa privada. Poderia ter sido colocado na legislação do decreto, mas infelizmente isso não houve. Então algumas pessoas da educação, algumas pessoas da saúde, algumas pessoas do desenvolvimento social, infelizmente nesse momento, nós temos que, por força de lei, realmente, não tendo outra opção do que fazer, dispensá-las nesse momento, mas eu espero que com a normalização e com o vencimento da epidemia, a gente consiga recontratá-los de novo. Bom, e a pandemia também está afetando o setor da saúde. O Hospital Vaz Monteiro está passando por um período sério de dificuldades. A gente foi até lá e conversou sobre isso com o diretor da instituição. Roda aí. Nós começamos a ter uma dificuldade de receita assim que surgiu o isolamento social após a pandemia. As pessoas afastaram de todos os serviços, também da parte do serviço médico. A nossa receita caiu em torno de 80%. O hospital, por ter um custo fixo muito elevado e ter uma dificuldade de você trabalhar, separar serviços, diminuir serviços, pessoas, nós acabamos chegando numa situação em que tornou-se inviável a manutenção do serviço com a qualidade que nós prestamos sempre e de forma contínua. Além da queda na arrecadação, o hospital teve um gasto muito grande para poder equipar uma área para receber os pacientes de Covid, né? Sim, isso afetou muito ali em fevereiro, quando a situação da pandemia levou a todos os hospitais a se prepararem para socorrer pessoas que viessem a se contaminar com o Covid. Nós passamos a comprar material de equipamentos, EPI, um custo que chegava a 500% acima do que a gente comprava antes.
Então faltou equipamento do material, faltou material no mercado, o preço subiu muito e nós tivemos que repor estoques a um preço lá 500% acima. Isso inviabilizou também junto com a queda de receita. Nesse momento, o que o hospital está fazendo para reverter esse quadro? Tem uma série de ações. A primeira ação nossa foi adequar as regras que o governo publicou. Então, nós trabalhamos com um quadro de colaboradores na redução, na adequação do mesmo. Isso penaliza pessoas, são empregos, são famílias que vivem do hospital, do seu trabalho. Nós interferimos na forma de remuneração dos médicos, de todos. Então, os plantões foram reduzidos, o seu valor. Nós buscamos oficializar com o Ministério Público, as secretarias de saúde, municipal, estadual e federal, a situação do hospital. E agora nós chegamos na situação em que nós vamos até a comunidade, relatar a situação e pedir o socorro, que é extremamente importante nesse momento. Nesse momento também os políticos têm uma ação importante dentro desse contexto. A população pode cobrar que eles ajudem e busquem ajuda também, né? Sim, isso é extremamente importante. Nós pedimos para que fosse feito de forma suprapartidária. Não tem partido, não tem candidatura no momento desse. Mas os nossos vereadores, os nossos políticos, representantes de partido, eles têm contato com deputados estaduais, federais, senadores, que têm acesso a um recurso público do governo federal. Então, emendas parlamentares devem sair com o apoio dessa comunidade política. Nós contamos com eles. Para o pessoal da cidade que quiser ajudar, os dados estão nas redes sociais do hospital. Como que a gente faz para encontrar isso? Sim, nós temos vamos deixar um telefone de contato. Nós criamos 2 contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, para que as pessoas que puderem ajudar façam o depósito identificado. Nós forneceremos recibo, documentação desses depósitos e futuramente nós vamos prestar conta desse recurso que vir para o socorro também, como a gente já faz prestação de conta dos outros recursos. O telefone, então, para a gente encerrar, para quem quiser ajudar? É o 3829-2611. 3829-2611. O hospital precisa de ajuda e nesse fim de semana você pode colaborar, hein? É que o pessoal da banda Naipes, que é aqui de Lavras, vai realizar uma live solidária. É neste sábado, a partir das 7 horas da noite. O endereço é esse que está aparecendo aí na tela e quem assistir vai poder doar e ajudar o Hospital Vaz Monteiro. Bacana demais, né? E vamos continuando agora trazendo a previsão do tempo para o último fim de semana de maio. A gente começa falando do sábado, que deve ser de sol com algumas nuvens. A temperatura começa a subir aos poucos, mas ainda faz frio. Mínima de 9 graus e máxima de 23. Não chove no sábado, rajadas de vento em 10 km por hora e umidade do ar na casa dos 49%. Agora a gente muda para o domingo e o dia também deve ser de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe 1 grau, mínima de 10 e máxima de 24. Também não chove, ventos em 5 km por hora e umidade do ar melhora um pouquinho e vai a 53%. Bom, o Jornal de hoje acabou, no fim de semana não tem e a gente está de volta na segunda-feira. Aproveita daí e a gente se vê.